Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. Olá, Jô. Olá, Ivan. A diva dos podcasts. Olá a todos os ouvintes, estamos aí para mais um podcast, mais um Mentes em Foco. Mais um super programa e hoje nós temos aqui uma conexão online com uma convidada super especial que é a poderosa, gloriosa Camila Bonetti. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite, essa apresentação super animada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E nós vamos falar sobre o que hoje, Ivan? Sobre engajamento? O tema hoje está quente, engajamento. Engajamento do quê? Por quê? Para quê? E não poderíamos ter uma convidada melhor para falar sobre isso, que a Camila é Head de Pessoas e Cultura da FIDS. Conta um pouquinho para o pessoal, se apresente. Quem é você e quem é a FIDS, Camila? Então, sou Camila, Head de Pessoas e Cultura da FIDS atualmente, né? Estou Head de Pessoas e Cultura na FIDS, mas a minha história na FIDS começou com o atendimento ao cliente. E por que eu estou falando isso? Porque a FIDS é uma plataforma de engajamento e desempenho para empresas, né? Então, nos nossos clientes são os RHs. Então, muito do que eu aplico hoje na FIDS, eu aprendi com os nossos clientes. Então, eu entrei na FIDS em 2019 e fiquei 2 anos trabalhando diretamente com os clientes, né? Então, atuando ali na interface. No início, enfim, era só eu, quando éramos 9 pessoas. Depois, né, eu gerenciei um time aí de 23 pessoas que estavam no apoio ao cliente. E aí, no ano passado, tive essa transição para a área de pessoas e cultura. E aí, por que eu falo isso? Porque o meu background não é de RH, né? Eu sou engenheira de materiais, bem técnica, bem analítica. Me formei aqui na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Tive uma passagem pela França, onde eu fiz alguns estágios. Mas eu sempre fui muito sensibilizada, vamos dizer assim, pela essa questão de gestão, né? Então eu via, enfim, em todas as minhas passagens aí, até por empresas mais tradicionais, indústrias, né? Que eu acabei trabalhando até por ter essa questão da engenharia, que a gestão era algo que muitas vezes era negligenciado, ou quando não era, eu via que funcionava melhor ali o time, funcionava ali melhor os resultados. Então, notei isso, inclusive, às vezes, na própria universidade, nos laboratórios, né? Então, quando tinha algum pessoal que conseguia fazer uma gestão mais interessante ali dos laboratórios, das pesquisas, a coisa andava melhor, fluía. Então, sempre tive esse olhar. E daí, quando comecei na FIDS, a gente estuda muito sobre isso, né? No geral, em todas as áreas. E acabei vindo para essa parte do RH. E aí, falando um pouquinho mais da FIDS, enfim, nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente tem um software, né? Que é uma solução One Stop Shop, que a gente fala, né? Então, tem tudo que o RH precisa para engajamento e desenvolvimento. A gente tem aí, enfim, mais de 20 módulos, entre os mais famosinhos, né? Avaliação de desempenho, OKR, pesquisa de clima, mas também tem outros como feedback, o one-on-one, a parte de reconhecimento, muito importante, né? Termômetro de humor. E hoje a gente atende mais de 800 clientes aí pelo Brasil. Muito legal. Então, nós vamos falar sobre engajamentos de equipe, estratégias que dão certo, né? As estratégias que dão certo no processo de engajamento. Qual que é a importância de manter os colaboradores motivados e alinhados com os objetivos da organização? Antes, até me deixa chamar aqui um parênteses, porque eu sou da ala nerd aqui do programa também, e eu gosto sempre de fazer uma definição preliminar. Assim, estamos falando de engajamento. Vamos fazer um alinhamento de expectativas assim, para o nosso público, que eles estão ouvindo. Tá, e o que é o engajamento do ponto de vista de RH e gestão? Para que a gente daí entre na questão assim, por que isso é importante, como que a gente faz isso acontecer? Mas como que vocês definem engajamento? Excelente pergunta. Inclusive, umas 2 semanas atrás, a gente estava falando sobre isso com os nossos clientes, né? O que é o engajamento e qual é a diferença do engajamento, por exemplo, para tal da motivação, né? Então, a gente gosta de fazer esse paralelo porque fica mais simples de entender. Então, a motivação é uma coisa intrínseca minha. Então, eu acordei motivada hoje, né? Eu tô, né? Até tem a ver com necessidades naturais do ser humano, lá da psicologia. Então, a motivação é uma coisa muito intrínseca da pessoa. O engajamento, ele já é um comprometimento com o algo, né? Então, no caso, o engajamento para o RH é o comprometimento com a organização em que eu estou trabalhando. Por que esse paralelo é importante? Porque muitas vezes eu não acordo motivada, por exemplo, dormi mal, tô tendo uma semana difícil, né?
E aí eu não estou motivada, eu não quero fazer aquilo ali. O que eu quero é estar dormindo, ou o que eu quero é estar com talvez alguém da minha família que precise de mim, alguma coisa nesse sentido. Mas como eu sou uma pessoa engajada, eu consigo manejar ali, né, as minhas necessidades para fazer as entregas que eu acho importante, né, que são importantes ali no meu dia a dia. Então eu entendo que talvez se eu não enviar o e-mail X, né, tem um colega meu que vai ficar prejudicado, que não vai ter essa informação, ou um cliente, né. Então isso é um engajamento, é um comprometimento com as entregas, com a empresa, com o propósito, né. Isso conecta muito com a pergunta da Josi, na verdade, né. Por que é importante o engajamento? Porque ele é justamente esse compromisso com o objetivo, né. Então, se eu nem sei o objetivo, como é que eu vou ser engajado com uma coisa que eu não conheço? Né? Então, é muito importante a gente ter os alinhamentos de propósito da empresa, porque que não só empresas, né? Qualquer organização, né? Às vezes organizações voluntárias, enfim. Por que essa organização existe, né? O que a gente vai entregar esse mês? O que a gente vai entregar esse trimestre? Para que eu seja engajado com aquilo. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, não tem como eu ser engajado, né? E daí eu fico muito presa nessa motivação, que é algo que a gente não consegue controlar, né? No caso, as organizações não conseguem influenciar, né, na motivação do indivíduo. A gente consegue influenciar no engajamento. Então, isso é bem interessante. Então, quando eu consigo construir um alinhamento entre as expectativas desse indivíduo, os desejos dele, os sonhos e o propósito de vida dele com o propósito da empresa, com a estrutura que ela tem, com a missão dela, com as ações, quando eu consigo alinhar tudo isso, eu construo esse engajamento. E esse engajamento ele é poderoso, porque acima da motivação a pessoa tem um senso de dever, um comprometimento tão forte que faz com que ela realmente continue entregando o melhor que ela pode para aquele time. Exatamente, isso mesmo. Então, muito a ver com esse alinhamento que você falou, tanto de propósito quanto de, às vezes, até conexões, né, com a própria, ali, com as pessoas que estão ao redor. Isso também faz parte do engajamento, né? Então, eu conhecer o meu time, eu entender quem são aquelas pessoas e que elas fazem parte do meu dia a dia e que quando eu faço o meu trabalho, elas também estão envolvidas nisso. Então, tudo isso faz parte desse conceito aí de engajamento. Isso é muito legal. E como é que a gente constrói engajamento, então, a partir de plataformas tecnológicas? Porque para quem não é do ramo, talvez ouve a gente falando aqui e pode pensar, acho que eles devem girar aquela roda com aquela coisinha calidoscópio ali, que hipnotiza as pessoas e fala, olha, esteja comprometido, hipnose, né, praticamente. Como é que a tecnologia nos ajuda? Isso. Como é que a tecnologia nos ajuda a construir engajamento? Boa pergunta. Aí a gente tem, acho que, dá para ir para dois lados, né? Porque a gente tem um cenário do presencial, né? Que é uma coisa que a gente atuava muito antes desse período pandêmico, né? Que é um pouco diferente. E a gente tem o cenário do home office, que daí totalmente conectado, né? Eu vou começar falando um pouquinho do cenário presencial, porque a gente vai fazer o paralelo, né? Então, quando a gente fala do cenário presencial, o engajamento, ele é mais fácil, porque as pessoas estão juntas, né? Então, eu consigo ali criar relacionamento, né? Eu sento do lado do meu colega, eu converso com ele, eu acompanho ele trabalhando, o líder consegue, né, passar, dar oi, e aí, pessoal, como é que tá? A gente consegue sentir se as pessoas estão bem ou não, pelas expressões, por o jeito que elas estão, às vezes até o jeito que a pessoa tá vestida, né, naquele dia, mostra, né, se ela talvez não tá muito bem. Então, a gente já tem aí esse engajamento ali do dia a dia. Então, onde é que a tecnologia entra, né? Já que, poxa, eu já meio que já tá tudo certo, coloco meus comunicados ali no mural e tal. E aí a gente fala muito da questão da estratégia alinhada ao engajamento, né? Que era algo também que eu estava falando ontem, tem a ver com a questão dos dados e do acompanhamento. Quando eu tenho uma empresa onde os processos de gestão são legais, né? Então as pessoas trocam feedback, por exemplo, que faz parte do engajamento, as pessoas se reconhecem ali, interagem. Quando eu sou do RH, eu não sei se isso acontece na verdade, eu tenho que confiar. Não, eu confio no líder, que ele, mas na verdade mesmo, eu não consigo dizer se isso está acontecendo e eu não consigo saber se o engajamento é porque o meu líder está trocando feedback, está reconhecendo o time, ou se as pessoas estão se engajando por outra coisa, talvez recebem, por exemplo, feedback dos pares, né? Ou porque elas têm alinhamento com os objetivos. Talvez o gestor não reconheça aquele time, mas eles se reconhecem sozinhos, que o gestor não é muito bom de reconhecimento, tudo bem, né? A gente não é bom em tudo, mas o próprio time se reconhece e isso gera motivação deles.
Então, a tecnologia entra para a gente justamente entender isso, os pontos fortes e os pontos de melhoria, né? Então, por exemplo, na FIDS eu consigo acompanhar como é que está o reconhecimento das pessoas, né? A gente tem lá o mural de celebrações. Que líder que celebra mais? Que líder que celebra menos? As próprias pessoas celebram umas com as outras? Ou são só as lideranças que celebram, né? Eu consigo fazer essas perguntas. A mesma coisa com o feedback. Tem gente que nunca recebeu um feedback nesse mês, então esse é um dado, por exemplo, que a gente acompanha na FIDS. Ninguém pode ficar sem receber o feedback no mês, né? É uma coisa que a gente vai começar a acompanhar agora a partir de abril, né? A partir de hoje, no caso. Então, tem pessoas que não recebem esse feedback, tem pessoas que recebem. Então, a tecnologia nos ajuda a entender de onde vem o nosso engajamento, porque as organizações são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, talvez o que engaja na FIDS não vai engajar em uma outra empresa. Então, a gente tem que entender esse ponto. E a tecnologia vem para nos apoiar nesse sentido, né? E aí, para o RH, acaba sendo uma ferramenta muito boa para a gente fazer o que a gente fala que é o se basear em dados, né? E aí é interessante porque muitas vezes o RH é muito cobrado de não, porque você tem que basear as decisões em dados. Só que quem gera os dados para o RH não é o próprio RH, né? Então, a gente precisa que a empresa toda gere esse dado, né? Eu preciso que todo mundo responda a pesquisa para eu poder basear os meus dados. Todo mundo mande ali o feedback e registre na ferramenta. Por isso que é importante a gente ter, por exemplo, uma ferramenta que seja atrativa, né? Que seja uma ferramenta amigável, né? Que tenha ali uma interface legal. E isso é uma coisa que a gente entrega muito na FIDS também. A gente vê que, por exemplo, as taxas de resposta das pesquisas pela FIDS são muito maiores quando eu faço um Google Forms, porque as pessoas já acessam todo dia e tal. Então, esse também é um apoio muito legal da ferramenta, né? Eu garanti ali que eu vou ter até uma confiabilidade maior, porque eu vou ter mais dados, mais pessoas vão responder a minha pesquisa, mais pessoas vão interagir ali com algum comunicado que eu coloquei na ferramenta. Às vezes eu tenho uma comunicação importante, né? Algum feriado que vai ter, alguma ação da empresa, né? Alguma coisa que as pessoas precisam participar. Então eu tenho aquilo, a gente consegue ver quem que viu, quem não viu, né? E acionar. Então isso é muito legal. E aí, quando a gente fala do período de home office, que foi até... Na FIDS a gente teve que fazer até uma mudança de estratégia, né? Para comunicar diferente para empresas de home office. Tudo que acontecia presencial precisa acontecer no online, né? Então, a ferramenta, ela não só agrega, como se torna indispensável. Como é que eu vou fazer um feedback, né, sem uma ferramenta? Eu vou ter que fazer uma call, mas aí a mesma call que eu faço, a reunião é que eu faço feedback, onde é que a pessoa vai poder ler depois? Como é que vai funcionar, né? Então, a gente consegue colocar ele na ferramenta. A mesma coisa com a comunicação. Então, por exemplo, a gente tem um mural de comunicados que, quando a gente teve essa transição, né, do presencial para o online, foi uma ferramenta que foi muito utilizada, né? A gente teve, inclusive, que aprimorar ali esse módulo, porque foi muito utilizada, porque não dava mais para fazer a comunicação, chegar lá na sala e falar: oi, pessoal, amanhã vai ter um encontro, né? Ou amanhã a gente vai ter uma visita. Então, ajuda ali também nessas questões. Então, quando a gente fala do online, a ferramenta vem para, inclusive, substituir essas interações que aconteciam no presencial e agora precisam acontecer de outra forma. Camila, e acho interessante pela sua fala, porque é uma questão importante. Eu queria ouvir a visão que vocês têm na FIDS em relação a isso. Porque a tecnologia, ela não é o fim em si, ela é o meio, né? Ela cria a possibilidade. Então, o que nós estamos falando aqui de práticas que talvez aconteceriam presencialmente, que agora não são possíveis. Então, a tecnologia vem e ela torna viável novamente os mesmos processos via uma plataforma. Mas mesmo nos casos em que isso seria presencialmente, eu preciso ter um registro, um histórico, um banco de dados. Então, ela é um entreposto ali que funciona tornando viável, é uma ferramenta, é um meio poderoso. E quais são as práticas que vocês mapeiam, que vocês consideram que são boas práticas para a construção de engajamento e que vocês tentam atrelar para que a ferramenta viabilize? Muito bom. A primeira prática que nós somos fãs aqui, que a gente pratica desde o dia 1, é a prática do one-on-one, que são as reuniões recorrentes, né? Aqui a gente faz a recorrência mensal, todo mês, entre líder e liderado, para falar sobre assuntos que não sejam o que a gente fala que é o status report, né? Não é para eu dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fazer e entregar, mas é para falar sobre as minhas dificuldades no trabalho, né?
olha, não tô conseguindo fazer X, eu preciso do treinamento B, ou questões de carreira, para onde eu quero direcionar a minha carreira, o que eu gostaria de fazer. Então, essa é uma reunião que a gente tem na FITS, enfim, né? A gente tem, inclusive, métricas, acompanha, faz parte das nossas metas em gestão de pessoas, os one-on-ones, e a gente acompanha pela FITS. A gente tem um módulo de one-on-one, onde o líder e o liderado têm acesso, o agendamento é feito por ali, a gente consegue colocar as pautas, né? Tanto, a gente fala que o one-on-one, na verdade, é um momento do liderado, né? E não do líder. Então, o liderado consegue colocar as suas próprias pautas, fazer as suas próprias anotações, colocar as suas ações, né? A gente consegue acompanhar aquilo ali e o RH tem as informações analíticas disso, né? Então, quantos one-on-ones teve, né? Qual é o liderado que fez todos? Qual é a porcentagem de cada líder? Qual é a porcentagem que eles entregaram de one-on-one até hoje, né? Vamos ver ele como é que está esse mês. Vamos acompanhar essas informações. A satisfação também, então a gente tem ali uma avaliação que o liderado pode fazer do one-on-one. Então, por exemplo, faço one-on-one com o meu time, elas vão lá e colocam, o meu one-on-one com a Camila, esse foi 5 estrelas, foi 3 estrelas. E daí o RH tem essa informação, né? Olha só, tem que melhorar os one-on-ones da Camila, vamos ver o que está acontecendo, fazer uma cartilha. Então, a gente consegue acompanhar isso. Então, acho que essa é a primeira prática, que inclusive está no livro não, Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, e ela foi escrito lá nos anos 90, então ela não é uma prática recente, né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa desmistificar, porque a gente fala muito dessas práticas e o pessoal acha que é uma coisa que foi criada recentemente, né, por uma empresa de tecnologia. Na verdade, não, né? Na verdade, era aplicado já antes. O one-on-one com o Andy Grove. É aquela questão, depois, né? O conceito e a ferramenta, né? Exato, exatamente. Né? Então, é um conceito antigo. A ferramenta pode ser nova, mas o conceito, ele é mais antigo. Daí a gente tem essa prática do one-on-one. A gente tem a prática do OKR, que eu particularmente sou fã, que é a gestão de objetivos e metas, né, onde a gente tem uma gestão de metas, mas que é focada em objetivo, então, que é algo qualitativo, né? O que eu quero alcançar? Eu quero ser a melhor empresa de RH tecnologia do Brasil. Esse é o meu objetivo. E quais são os resultados, né, resultado-chave, quais são as metas, os números que vão fazer eu chegar nesse meu objetivo, né? Então, a gente tem isso transparente na FITS, também é algo que a gente aplica desde o dia 1 e foi um dos primeiros módulos da ferramenta, então ele é bem realmente importante para a gente. E isso tem ali transparente para todos os colaboradores, então todo mundo consegue ver quais são os objetivos, inclusive os antigos, né? Uma pessoa que entrou hoje, por exemplo, em 2022, ela consegue ver qual era o objetivo da FITS lá em 2019 e quais foram os nossos atingimentos, né? O que a gente atingiu naquela época, o que era importante para a FITS de 2019, o que era importante para a FITS de 2020, né? Então, por exemplo, lá tem todo o nosso plano de ação dos primeiros meses lá da pandemia, onde a gente teve que mudar todas as metas, porque, né, mudou todo o cenário. Então, eles conseguem acompanhar isso e entender melhor também como é que funciona, né? Acho que por engajamento isso é muito importante, porque eu tenho o contexto de onde eu estou entrando, né? Eu comecei a trabalhar hoje, mas o que aconteceu para chegar na situação que está hoje, para eu atender este cliente dessa forma, né? E eu consigo ver lá o alinhamento e também consigo ver o que eu preciso entregar para contribuir com o que está escrito ali. Então, isso é bem legal, a gente tem lá transparente, tem o check-in, todo mundo consegue verificar. E tem também as cerimônias. Então, acho que isso é bem legal. E assim, a gente está falando em relação à FIDS, mas a FIDS tem os seus clientes, né? Pensando em porte, e aí eu penso assim, qual é o porte da empresa ou do RH, né? Para contratar a FIDS, por exemplo? Hoje a gente tem uma variedade bastante grande, né? Então, de, por exemplo, 30 a 500 colaboradores, ali esse range, mais ou menos. E a gente, como é que eu posso dizer? Eu acho que o porte, obviamente, ele é importante, né? Mas eu acho que, no fim, para dar o match, tem muito mais a ver com a intenção da prática de gestão, né? Então, se eu tenho uma empresa de 30 colaboradores que não vê, né, isso que a gente está falando aqui como algo relevante, talvez não funcione tão bem, né? Sim. Porque se a pessoa não acha que é relevante fazer o one-on-one, né, independente do tamanho da empresa, acaba não funcionando. Mas o que eu acredito também é que quanto maior, né, a organização, né, principalmente ali 200, 300 colaboradores, a ferramenta acaba sendo cada vez mais necessária, porque o RH perde completamente a visibilidade, né, o corpo de liderança fica muito grande, ele fica heterogêneo,
né? E eu tenho que padronizar algumas coisas, né? Então, qual é o one-on-one que a FIDS quer que todos os líderes façam, né? Quais são os mínimos? Tudo bem que cada um tem a sua autonomia de gestão, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa definir. E a gente tem muitos clientes que tinham, ainda tem, na verdade, né? Mas antes de contratar a FIDS, tinham excelentes práticas de gestão. Eles não tinham um problema de gestão. Só que eram práticas que não eram homogêneas. Então, eles contratavam a ferramenta justamente para começar a definir, né, esses padrões, né, de gestão, e que todo mundo, todos os líderes conseguissem ter ali o mínimo, né, o standard, a gente pode dizer, né, mas o padrão esperado pela empresa, pelo cliente, e aí colocar, né, o seu tempero ali, a sua forma de fazer as coisas em cima desse padrão, e para dar visibilidade para o RH. Então, esse é um corte que acaba que a necessidade ela é maior para a gente poder tomar decisões melhores. Eu acho que tem um ponto muito interessante aqui. A Camila falou que a questão, o RH é muito cobrado por uma gestão baseada em dados. Fato, né? Cobra-se muito, mas eu vejo que muitos RHs às vezes não sabem nem por onde começar. E falar gestão baseada em dados, então eu vou começar a calcular o turnover aqui da empresa. E parece que eles se sentem praticamente amarrados e sem ideia de onde buscar os dados. Porque também assim tem que ser um dado de qualidade, um dado crível, confiável, constante, com boa medição, e um dado relevante, assim, medir por medir algo que não vai impactar em nada também não faz sentido para o negócio. E acho que a possibilidade da ferramenta de trazer dados e dados, não só indicadores de RH, mas realmente dados de como as ações entre líderes e liderados estão acontecendo, a qualidade de como as pessoas percebem essas interações, acho que esse é um pulo do gato bem interessante também, né? Sim, até porque quando a gente fala de turnover, por exemplo, ou de a própria NPS, uma pesquisa de clima, é uma medição que ela é, a gente chama de lag measure, né? Uma medição que depois que eu medir eu não posso fazer mais nada, eu não consigo voltar no tempo, né? E desfazer esse turnover. Então, para o acompanhamento contínuo, ela não nos ajuda, né? Então, porque até a ideia é que eu não tenha uma taxa de desligamento nesse nível, né? Para eu olhar para o turnover todos os dias. E aí eu só consigo fazer o quê? Usar esse dado para planejar o futuro, né? Então, poxa, ó, a gente teve... Nesse cenário você olha o passado para planejar o futuro, né? Exatamente. Eu tenho um problema de turnover, beleza, vamos planejar os passos. Mas como é que eu acompanho essas ações que eu planejei? Eu acho que esse é o maior desafio do RH. A gente não tem, muitas vezes, essas medidas ali do meio do caminho, né? Como é que eu sei que as pessoas estão sendo acompanhadas, que elas não vão sair? Que elas não... Ou se elas vão, qual o motivo de elas saírem, né? Como é que eu acompanho isso? Então, uma coisa que a gente faz na FIDS que é muito legal é a pesquisa de clima por pulso. Então, toda semana a gente tem um indicador que não é da empresa toda, né? A gente faz, ele é aleatório. Então, por exemplo, a gente se tivesse nós três respondendo, né? Eu responderia algumas perguntas, a Josi responderia outras, o Ivan responderia outras, e eu teria ali um micropulso de como as pessoas estão vendo a FIDS em alguns aspectos. Então, a gente consegue ir acompanhando toda semana esse indicador. Então, se acontecer em algum momento algo, enfim, muito bom ou algo muito ruim dentro da FIDS, provavelmente esse indicador vai me mostrar, porque todo mundo vai perceber isso. Então, essa é uma das formas de a gente ter indicadores de acompanhamento, né? De eu conseguir olhar para isso todos os dias. O one-on-one é uma outra coisa também, que acontece com recorrência, né? Tem a questão das próprias pesquisas de satisfação que dá para ser feita, por exemplo, com liderança, né? A própria avaliação de desempenho também pode ser feita com mais frequência para a gente poder ter essa calibração, né? Apesar de ser um processo maior, mas a troca de feedback também entra muito nisso, para a gente poder pegar esses indicadores que são calibrados. E aí é importante também eu entender a realidade da minha organização, né? Então, por exemplo, na FIDS, o feedback é muito importante, até porque o nome é FIDS de feedback. Então, é uma métrica que, para nós, ela é relevante, a gente acompanha muito. Mas pode ter outras realidades, que talvez a métrica de reconhecimento seja mais importante, né? Ou a métrica de reuniões de alinhamento de expectativas, porque a gente está começando agora e tal. Então, tem que entender na minha realidade o que eu preciso acompanhar. E aí eu crio esse processo e depois crio o indicador, né? Então, não vai dar para eu acompanhar uma coisa que eu ainda não está processualizado. E isso também é interessante de pensar. E é interessante você estar colocando, pelo que eu observo, então, uma flexibilidade muito grande na configuração da ferramenta, na priorização dos eixos e tudo mais.
Agora, como é que você vê a maturidade dos gestores quando eles procuram pela ferramenta? Porque eu vejo muitos casos em que as pessoas buscam receitas prontas. Então, tipo, eu vou como se... Não, eu vou contratar o sistema Feeds aqui porque deve ter uma metodologia pronta já, empacotadinha, bonitinha, que eu só vou aplicar aqui e não vou ter que queimar neurônios para fazer funcionar. Só que você está trazendo um cenário em que não, o gestor tem que estabelecer o que é mais importante para ele, o que ele vai priorizar. Como é que você vê a maturidade dos gestores que procuram pela tecnologia, pela ferramenta? Como ajudá-los? Polêmica aí, ó. Polêmica. Ó, polêmica É bom aí polêmica porque também. dá audiência, viu? Mas eu acho que esse é o grande desafio atual da gestão de pessoas, né? É entender que não tem receita de bolo, mesmo que existam boas práticas. Uhum. E aí, eu não acho hoje que a gente tem uma maturidade no mercado, esse entendimento de que o que funciona para mim não vai funcionar para você, talvez. Isso não é um problema. Uhum. Eu acho que eu vejo muito, não funciona aqui, então a gente está fazendo alguma coisa errada. Não, talvez não funcione mesmo. Não seja uma prática para você aplicar na sua situação. Talvez não E funcione tá tudo pra bem, você. né? É normal. E tá tudo bem, exato. Até às vezes o estágio da organização, quando eu tenho, né, até por exemplo, quando tem 30 pessoas, quando tem 200 pessoas, tem coisas que vão funcionar para os dois cenários. Tinha práticas que a gente fazia com 30 colaboradores que não dá para fazer mais hoje, né? E tá tudo bem, não é porque a gente ficou ruim nesse período, é porque é um outro cenário, né? E essa análise desse cenário é uma coisa que a gente vê sendo pouco debatida dentro do RH, né? Então, quando a gente vai ver um conteúdo, eu estava até conversando esses dias sobre isso com uma outra colega de RH, quando a gente vai ver um conteúdo, por exemplo, sobre avaliação de desempenho, que é algo que é muito falado, é muito difícil ver um conteúdo que explica o que eu preciso analisar para definir a minha avaliação de desempenho. Não tem isso. Tem um conteúdo de como fazer, faz 360 se for assim. Então, é um conteúdo receita de bolo, na verdade, né? Mesmo dizendo que não tem receita de bolo, o conteúdo é receita de bolo. Então, é até um pouco contraditório, né? A gente falar, então tem poucos debates sobre, mas o que eu preciso analisar dentro da minha organização para entender se eu realmente preciso fazer uma avaliação de desempenho, né? A gente tem alguns clientes que chegam com essa demanda, não, eu tenho que rodar avaliação de desempenho aqui na empresa. Tá, mas por quê? Não sei, mas falam que tem que rodar. Todo mundo é uma faz? boa prática. Quero rodar porque a FIT faz, ou porque o fulaninho faz. Né? E não é uma pergunta tipo, por que vocês fazem? Como vocês chegaram nessa, né? Eu já tive muitos clientes que fizeram essa pergunta para mim. Camila, como que vocês chegaram nesse modelo de avaliação de desempenho? Como vocês chegaram nesse modelo de one-on-one? E eu acho que essa pergunta ela é muito boa de ser feita. Porque daí tu entende o contexto e vê se adapta ou adapta para o teu contexto, né? Então, a gente teve esse contexto. Legal, o meu não é tão parecido, mas isso aqui é parecido. Então, eu vou pegar essa parte e vou levar para mim. Aí eu falo com outra empresa, eu leio outro conteúdo, tem uma outra coisa. E aí a gente vai juntando os pedacinhos, né? E vai entendendo o contexto. Então, a gente acredita que precisa ser um pouquinho mais questionador, né? Até quando vem a demanda de cima, né? Às vezes, a gente tem nas CEOs, né? O corpo executivo, ou até outros líderes que estudam sobre gestão e trazem algumas ideias. Né? Olha só, eu vi aqui esse modelo aqui muito legal de gestão, vamos aplicar? E aí, em vez de a gente perguntar por que tu acha que é importante, né? E entender melhor a visão desse líder, porque pode realmente ser muito interessante, a falar, tá, vamos aplicar. E daí já começa a aplicar, não entende nem o porquê, né? Então, eu acho que falta muito esses debates do porquê que eu vou fazer aquilo, por que eu vou fazer isso, né? Né? Às vezes tem alguns líderes que falam, não consigo fazer one-on-one no meu time, não dá pra fazer, no time que eu tô. A minha operação, ela não dá pra fazer. Tá, mas por que não dá pra fazer one-on-one? Tu não tem tempo? Tu acha que as pessoas não vão participar? Né? Vamos tentar entender esse problema, né? Tu não acha que isso seja importante? Né? Porque aí a gente consegue convencer também, né? Tem um trabalho de convencimento, querendo ou não, quando você vai fazer uma mudança cultural, né? Eu não consigo convencer uma pessoa de algo se eu não sei por que ela não quer fazer aquilo. Exato. Então, eu acho que tem isso de ser questionador até para poder fazer o convencimento depois, né? Com uma camada de gestão, e às vezes até com o próprio time de pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou bem inovadora, assim, gosto de fazer coisas diferentes, e às vezes eu tenho resistência do meu próprio time, que fala, poxa, Camila, não sei, isso aí pode dar errado, né? Até porque o RH, a gente abarca toda a empresa, né? Então, projetos que têm alto risco, é complicado mesmo, né? Então a gente tem que fazer ali um controle de danos. Se der errado, a gente vai fazer o quê? Né? Vamos aplicar na empresa toda assim do nada? Então elas me trazem muito esse questionamento e isso é muito bom, porque a gente chega numa solução melhor, né? Não, então vamos fazer só aqui no nosso time primeiro. Vamos ver se funciona. Se
depois a gente leva para a empresa toda, né? E às vezes eu entendo que vai ser legal, que vai ser melhor fazer em tudo e tenho que fazer esse convencimento, né? De, olha, pessoal, então vamos fazer assim, o que vocês acham? Vai funcionar? Não vai? Então, essa troca, ela é bem importante. Acho que falta um pouco disso, assim, para melhorar a maturidade, né? A maturidade que ainda não vem do conhecimento, né? De eu fazer as coisas, de eu testar. Ô Camila, e quais as principais dicas que você daria neste âmbito do engajamento, engajamento de equipes, né? Para os nossos empreendedores, gestores que estão ouvindo o programa? Muito bom essa pergunta. Eu falo que na FITS a gente tem algumas práticas que a gente faz, que a gente gosta, né? Que é o one-on-one, o OKR, o feedback. Porém, o que eu digo é, o one-on-one funciona, daí eu falo, funciona se você fizer todos os meses durante 4 anos, que é o que a gente faz na FITS. Então, a dica é, se você quer ter uma boa prática de gestão na sua empresa, comece ela hoje. Faça você e seu sócio, faça você, né, e o estagiário que está com você, faz um one-on-one com ele todo mês, né? Porque daí quando tiver outra pessoa, isso já vai ser uma prática. Então hoje a gente tem coisas na FITS que é cultural. Eu lembro uma vez quando nós éramos em 20, acho que eram 20 pessoas, que o Bruno e o Gabriel, que são os nossos, hoje tem a Rafa também, que é nossa sócia, eles foram viajar, foram num evento, e na segunda-feira a gente tem a reunião de check-in, que é onde a gente revisa os OKRs. Não tinha nenhum deles estava lá e a gente fez a reunião de check-in, porque era inadmissível uma segunda-feira sem a reunião de check-in. Então todo mundo sentou na frente da televisão, colocamos ali os OKRs, cada um falou da sua área, porque tinham pessoas ali, né, das áreas, e foi isso, a reunião aconteceu. E não foi uma coisa, assim, estranha pra gente, né, não precisou ninguém puxar, porque era algo que a gente fazia toda segunda-feira, e aí era mais uma segunda-feira que a gente ia fazer. E só depois eu me toquei que em muitas organizações isso não acontece, né? Precisa de alguém para puxar. E daí se a pessoa que puxa não tá, não acontece. Então eu acho que essa é a dica que eu dou. Escolha 2 práticas e comece a fazer elas hoje, né? Coisa simples, né? Faz ali uma reuniãozinha de revisão de metas toda segunda-feira, né? Faz o one-on-one ou tenta dar um feedback, né? 2 por semana para quem tá na sua empresa hoje. E começa essa cultura da constância. E constância, para mim, é uma palavra que ela é bem preciosa, né? Nesse caso. Você falou, o one-on-one funciona, e você trouxe um case bem interessante. Se você fizer todos os meses por 4 anos, funciona. Porque, assim, eu já vi muitos casos de RHs com projetos desacreditados, ou até o próprio RH desacreditado, por 2 questões. Ou falta de constância, tipo, olha, não tem um devido preparo e organização, e aqueles projetos que frequentemente começam e morrem. Então, tipo, avaliação de desempenho, já tentou implantar 2 vezes aqui, começou, parou, desacreditado. Pesquisa de clima, foi feita uma vez e nunca mais. Ou quando, talvez, não sei se é pior do que o começa e para, é quando vira o proforma, né? Então, tem avaliação? Tem. Uma vez a cada 6 meses tem que parar a bendita da empresa inteira para preencher um formuláriozinho do RH, e só para deixar o RH satisfeito e segue a vida, porque na prática do jogo, na vida real das áreas, aquela ferramenta não está sendo efetivamente um instrumento de gestão e transformação. Como é que vocês detectam quando tem essa zona de risco, de descontinuidade, ou virar um proforma, e vocês conseguem atuar nisso? Comenta um pouco esses casos aí pra gente. Esse foi um grande desafio para mim quando eu vim para o RH, porque no CS os resultados vêm muito rápido. Quando você tem uma população de 800 clientes, tu aplica em 800 clientes, vai funcionar em algum momento, né? No mês seguinte, eu tenho até um post-it que eu lembrei, tá? Ser mais paciente, o retorno demora, espere. Porque os processos de RH, eles não são que nem os processos do comercial, né? Do sucesso do cliente, às vezes até de produto, que tu implanta e tu já tem um resultado imediato. Ele demora para vir, demora 6 meses, 1 ano, né? Então, as coisas que eu apliquei lá em agosto, quando eu entrei, eu tô vendo o resultado agora, né? Esse mês. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência e deixar isso alinhado com as pessoas, né? Então, olha, o resultado vai vir quando? Acho que é isso que falta talvez um pouco, de a gente falar, pro meu CEO, olha só, eu vou aplicar a avaliação de desempenho, só que a gente só vai ver resultado no ano que vem. Não adianta querer usar a avaliação de desempenho que eu estou aplicando hoje para promover as pessoas no mês que vem, porque essa avaliação, esse processo, ele vai ser feito pela primeira vez, né? Então, isso é uma coisa que a gente identifica até com os nossos clientes, assim, por exemplo, contratou a FITS e vai rodar a avaliação de desempenho para distribuir bônus. Tu já fez a avaliação de desempenho? Não é a primeira vez, então talvez não seja bom distribuir o bônus nessa primeira vez, né?
vamos tentar fazer um teste com um time só, quando é uma empresa muito grande. A gente faz essas coisas assim, a empresa tem 200 colaboradores. Vamos aplicar essa avaliação aqui, que ela é nova, só no time de vendas. Inclusive, a gente pede qual é o time que tu acha que vai dar, que vai ser mais, que é mais crítico aí, né? Que é o que dá mais feedback, que vai falar mais sobre o processo. Vamos aplicar só nesse time e ver o que vai acontecer. E aí a gente pega os feedbacks desse time e fala para outras empresas. E aí, uma outra coisa que a gente fala para que as coisas não morram, né, é explicar também para todos os colaboradores essa linha do tempo, né? Porque, querendo ou não, quando a pessoa participa de um processo, ela espera que aquilo sirva para alguma coisa. E aí, quando tu não explica, olha, pessoal, isso foi uma coisa que a gente fez no ano passado, que a gente mudou o nosso checkpoint ali, né, que a gente faz, que é um processo de avaliação. E aí, a gente mudou, ele falou, ó, gente, esse processo é novo. Então, ele não vai ser usado como insumo para promoção. Todas as promoções que já estavam ajustadas, né, que vocês conversaram com seus líderes, elas vão acontecer igualmente, né, não vai impactar. A gente vai usar para alinhamento do desenvolvimento de vocês. Esse vai ser o intuito inicial. E aí a gente vai analisar e ver se faz sentido usar para promoções futuramente. Então, todo mundo ficou sabendo para que servia a avaliação, né? Então, não teve essa ansiedade de não serve para nada. Serve para isso aqui. Ah, mas eu queria que servisse para promoção. Pois é, mas agora não vai ser isso, né? Infelizmente, não vou poder, essa expectativa não vou poder cumprir. Então, a gente tenta fazer essas duas coisas. Então, mostrar o que tem um risco muito alto de dar errado e como é que a gente pode diminuir esse risco. E algo que eu já sei que não vai dar resultado no mês que vem, já aviso para as pessoas. Ó, o resultado vai vir daqui a um ano, daqui a 6 meses, né? Só no mês tal, no dia X. Então, acho que isso é bem importante. Camila, qual o recado que você quer deixar para os nossos ouvintes? Qual a sua mensagem para a humanidade? Sua mensagem para a humanidade. Uma mensagem apenas. Se você pudesse sintetizar tudo que você está sentindo no coração em uma mensagem. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que as pessoas aproveitem os recursos, as ideias das pessoas que têm ao redor. Então, eu vejo que muitas vezes a gente se coloca numa posição, ou é muito experiente, ou eu tenho muito conhecimento teórico, né? E eu acabo não tendo uma escutativa com quem está ao redor. Então, escutar os colaboradores, escutar o meu próprio time, que pode ser mais... Porque tem muitas ideias que podem surgir ali, que podem ser aprimoradas por uma pessoa mais experiente, com mais estudo, e que pode funcionar muito bem. Então, eu acho que a gente ser mais atento ao que as pessoas falam, né? Não necessariamente aceitar tudo, né? Mas ser mais atento para construir soluções melhores, enfim, dentro das organizações, dentro dos times, ou até no nosso próprio dia a dia, né? Na nossa vida, para poder ter ideias melhores. Muito bom. E como é que nossos ouvintes te encontram? Vocês podem me achar no LinkedIn, Camila Bonetti Nunes, e no LinkedIn. No LinkedIn acho que é o... no Instagram também eu tô lá, cami.bonetti. Vocês podem saber lá da minha vida, falo um pouco mais. Bonetti com um T ou 2 T's? Com 2 T's. 2 T's. Cami.bonetti com 2 T's. Isso mesmo, no LinkedIn e no Instagram. Falem lá comigo sobre gestão, enfim. Gosto muito de trocar ideia. Demais, aprendemos muito hoje, hein? Muito obrigada, viu, pela participação. E você já sabe, nossos ouvintes, curta, compartilha, interaja nos nossos podcasts, nos nossos conteúdos, para que a gente continue trazendo conteúdos, né? Conteúdos relevantes para todos. Exatamente. Muito obrigada. Camila, obrigado demais aí pela sua participação, pelo seu tempo e pelos seus ensinamentos aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Até mais, viu? Você já sabe, toda segunda-feira é dia de Mentes em Foco. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo programa.